paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo, muito obrigado por vocês estarem aí. Estamos iniciando 2022. Graças a Deus, mais um ano novo iniciando e eu desejo um ano novo de prosperidade para vocês em todas as áreas da vossa vida. Amém? Nós estamos começando essa lição maravilhosa de Ezequiel, né? Ezequiel é um livro dos profetas maiores, assim chamado, dentro da teologia bíblica. Nós, então, vamos começar essa lição e eu quero já convidar você que está participando a primeira vez e não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar, abençoar vidas. E nós deixamos esses slides também para você ter acesso, ou em PDF, ou mesmo no PowerPoint, para você usar na tua igreja. Amém? Para facilitar o teu trabalho, esse é o nosso objetivo, ajudar os irmãos que trabalham com a escola bíblica, ou mesmo que são alunos frequentes, participantes que querem aprender. Amém? Vamos lá, então. Lição 1, a chamada do profeta Ezequiel. Maravilhosa lição que nós temos nesse trimestre. Vamos lá, então. Texto áureo disse: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Texto áureo em Ezequiel 2, versículo 1. A verdade aplicada disse ainda hoje, Deus tem chamado e capacitado pessoas para que proclamem a sua palavra, com ousadia, fidelidade e amor. Então, Deus está chamando. 3 objetivos que nós temos nessa lição: mostrar o contexto histórico da chamada de Ezequiel, ressaltar a incumbência do profeta Ezequiel e expor a vocação visionária do profeta Ezequiel. 3 referências tem Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 até os 5. Leia, por favor, em casa, tranquilo. Eu já vou na exposição. Primeiro ponto é o contexto histórico. Nós vamos ver em 3 subpontos: longe da terra natal, exigências feitas por Deus ao profeta Ezequiel, e Deus nunca se esquece dos fiéis. Tá? Todas as vezes que nós procuramos entender um texto bíblico, é muito importante nós se contextualizar. Tá? Contextualizar tanto na questão histórica, dos pontos gerais da nação, onde que está esse profeta, mais ou menos o período em que viveu. Às vezes não é fácil a gente datar com exatidão, mas pelo menos algo próximo. Também, né, o contexto pessoal, né, que acontece com a pessoa em todo esse contexto, ok? Então, quando nós lembramos, né, isso está na nossa lição, ok? Está no ponto 1, né, nós vamos ver o contexto histórico e vemos que Ezequiel, né, ele foi levado em cativeiro em 597 a.C. Então, a Babilônia estava a invadir, né, Israel várias vezes, 3 vezes, tá? Em 3 levas, ele vai levar o povo para a Babilônia. E em 597 é quando Ezequiel é levado para a Babilônia. No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, tá, que foi o último rei em Israel, nesse período, veio a palavra do Senhor a Ezequiel. Tá? Ou seja, no 5º ano do cativeiro do rei é que ele tem o chamado, tá, para o ministério. Ou seja, 597, vamos menos 5, vai dar 592. Né? Então, quando ele recebe, tá, o seu chamado, já estando na Babilônia, ok? Isso é importantíssimo saber, que Deus levanta homens de Deus em qualquer tempo, né? Daqui a pouco vamos enfatizar mais isso. Ele foi contemporâneo de Daniel, de Jeremias, tá? É interessante, são homens de Deus que têm compromisso com Deus, são fiéis a Deus. No entanto, eles vão parar em cativeiro, tá? E é importante entender isso. O que está acontecendo, né? Será que Deus, né? Por que Deus permite, né? Às vezes
perguntamos assim, né? Por que Deus permite que isso aconteça comigo, né? Estou sendo fiel com Deus. Vamos entender melhor aqui, já já. Longe da terra natal. Então, Ezequiel passa a viver em outra cultura. Os irmãos, eu creio que a maioria que frequenta a escola bíblica sabe que o israelita, né, o judeu, tem uma cultura bem rígida, né? Deus coloca uma cultura onde eles têm todo um contexto em todas as áreas. A religião, a vida civil e cultural de Israel é tudo entrelaçado. Está colocando princípios, né? Deus coloca muitos princípios. Tá? Entre eles, por exemplo, né, do comer. Né? Que tipo de comida comer? Né? Então, Deus faz uma promessa de saúde para o seu povo, em Ezequiel 15, 26, diz: se hoje ouvires atentamente a minha voz, né, nenhuma das enfermidades que coloquei sobre o Egito, né, colocarei sobre ti. Só que, quando ele fala, eu sou Javé, Rafá, o Senhor que te cura, tá? Quando ele faz essa promessa, mas primeiro diz: se ouvisse atentamente a minha voz. Aí Deus coloca uma lista enorme de o que pode e o que não pode comer. Se a cultura, Deus estabelece uma cultura saudável. E quando Ezequiel vai parar na Babilônia, né, ele vai ter que viver noutra cultura. O povo babilônico, eles comem diferente, a alimentação deles é diferente. Vocês percebem muito bem isso no livro de Daniel, tá? Os contextos, tá, social, né? Agora ele não é mais uma pessoa privilegiada na sua sociedade. Ezequiel, como filho de sacerdote, dentro do seu contexto, tá? Dentro do contexto judeu, né? O sacerdote tem seus privilégios, né? Eles são separados, eles não trabalham, eles vivem dos dízimos das ofertas e servem integralmente ao Senhor no templo. Agora, Ezequiel está como escravo, né? Ele está vivendo num contexto totalmente diferente, está debaixo de pressão, tá? Então, perceba que o contexto exterior não está favorável para ele. Mas uma coisa importantíssima que aqui nós temos nesse ponto é que ele tem um contexto interior que ele não deixa se abalar. Ele passa a sonhar em meio ao cativeiro, tá? Então, isso é importante que nós aprendemos com Ezequiel, como Deus chama Ezequiel no cativeiro e como Deus dá sonhos, visões, né, a Ezequiel mesmo lá, tá, no cativeiro. Então, eu quero que você pense um pouquinho, tá? Não importa o contexto exterior que você esteja percebendo, tá? Que você esteja vendo, ouvindo, sentindo, né? A pressão externa, tá? O mais importante é que como você está aqui dentro reagindo, tá? É isso que vai determinar, tá? Se você vai ser estagnado pelas circunstâncias ou você vai prosseguir. A verdadeira liberdade não é o não estar numa cadeia. Isso é uma condição externa. Ser preso não é estar em uma cadeia, mas ser escravo de seus desejos e paixões. Entende isso? A verdadeira liberdade não é estar numa cadeia. Ou seja, o estar é uma condição externa. Agora, o ser, tá? O ser é uma condição interna. Então, ser preso não é estar em uma cadeia, mas ser escravo de seus desejos, coisas internas, estado interno, tá? A pessoa verdadeiramente escrava é aquela que justamente, né, ela não tem controle sobre seus próprios desejos e paixões. A verdadeira liberdade é ser capaz de fazer bom uso de estar livre, do estado de estar livre. Entende isso? A verdadeira liberdade é ser capaz de fazer bom uso do estado de estar livre. Amém? Esse é o desafio da palavra de Deus, né? A verdadeira liberdade é ser vivida dentro de nós. Exigências feitas por Deus ao profeta Ezequiel. A chamada envolve vários fatores, desde a chamada que implica em se dispor
em ficar em pé, sair da acomodação e da inércia até saber enfrentar tudo que é desafiador. Então, a chamada de Deus, né, quando você é chamado por Deus, não quer dizer que vai ficar tudo ao teu favor. Tá? Não é assim, né? Ser chamado por Deus implica viver todas as circunstâncias externas que todo mundo vive, tá? E honrar esses compromissos, tá? E enfrentar tudo que é desafiador, tá? Sair da inércia, porque estar na acomodação, estar num estado cômodo, né, é muito bom, tá? Mas quem quer fazer a diferença, tá? Tem que se atrever a ficar em pé e desafiar, ir adiante, desafiando todas as circunstâncias que venham a vir sobre ela. Deus nunca se esquece dos fiéis. Agora, aqui eu quero deixar claro o que é ser fiel. Né? Veja que Ezequiel disse assim: lançai de vós todas as transgressões com que transgrediste e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Veja, Ezequiel está falando que Jesus cita em João 3, versículo 3 ao 7, para Nicodemos: importa nascer de novo, ter um coração novo, espírito novo. Tá? Por quê? Disse o Paulo que eles buscavam a lei, aliás, a justiça de Deus, né, por obras. E Jeremias disse assim: ele será chamada, né, Senhor, justiça nossa, porque assim diz o Senhor. Ou seja, desde o princípio, Deus está deixando claro, tá, que ser considerado justo por Deus, ser considerado fiel para com Deus, tá, não se trata de simplesmente de obras externas, mas sim de crer naquilo que Deus disse. A fidelidade está em crer na promessa que Deus faz. Tá? Então, Deus, em Gálatas 3:6, diz que considerou justo Abraão porque ele creu no que ele disse. Tá? Então, sempre, desde Gênesis, Apocalipse, tá? Desde o Jardim do Éden até o final dos tempos, a única forma de nós agradarmos a Deus é mediante a fé. Quando eu creio, aqui no fundo do coração, tenho compromisso com Deus, isso me faz agir também, tá, de acordo à sua palavra. A incumbência do profeta Ezequiel. Deus usa quem ele quer, Deus usa onde ele quer e Deus usa na hora que ele quer. A missão do profeta, dado por Deus, será conscientizar sobre o porquê dos resultados que o povo de Deus obtivera e comunicar as promessas de restauração. E ele enfatiza a responsabilidade pessoal. É interessante porque as pessoas que estão lá no cativeiro, eles dizem, né, que estão lá por causa da culpa dos pecados dos pais. E quem está lá em Jerusalém, que não tinha sido levado ainda em cativeiro, eles dizem que eles são os bonzinhos, né? Deus levou, permitiu que os pecadores fossem levados em cativeiro e eles estão aí, porque são justos, santinhos, tá? Mas Deus vai colocar claramente, né, que a responsabilidade é de cada um. E todos eles estão com o coração endurecido, porque eles estão apontando um ao outro. Ele que é o pecador, ele que é o pecador, ele... Mas Deus diz assim: assuma a sua responsabilidade. Deus usa quem ele quer. Deus escolheu coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Bom, é muito importante aqui nós entendermos, quando se diz que Deus usa quem ele quer, não está dizendo aqui, tá, que Deus esteja procurando aqueles que não têm nenhuma capacidade ou recurso próprio. Por favor, perceba que aqui não está dizendo que a pessoa não tem recursos naturais, mas que não se vanglorie, né? Isto é, ter um conceito acima do que é.
Então, aqui, eu sublinhei o texto, né? Diz assim, ó, Deus escolhe as coisas humildes. Tá? Não precisa ser alguém sem recurso nenhum para ser humilde. Ao contrário, é humilde justamente aquele que tem todos os recursos naturais possíveis que ele possa obter, mas ele sabe, né, que tudo vem de Deus e é para a glória de Deus. Né? Vamos ver, por exemplo, Moisés. Moisés é um homem que ele é instruído em toda a ciência do Egito. Daniel é considerado um dos homens mais sábios, biblicamente. Paulo também, Lucas é o médico. Tá? Você percebe, tá? É que cada um é chamado dentro do seu contexto. Agora, a questão é saber que nós, sem ele, nada somos. Tá? Nos gloriamos, como disse Paulo, no Senhor. Amém? Deus usa onde ele quer. Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho, disse Paulo em Atos 14:17. Assim ocorre também para com o povo de Israel ao longo da história bíblica. Né? E sempre foi assim, tá? Deus, né, ele sempre terá um testemunho. Deus sempre terá alguém para usar dentro de todos os contextos. Deus usa na hora que ele quer. Não é possível ao ser humano estabelecer um momento mais adequado para Deus lhe usar. Né? É interessante, porque Deus usa Ezequiel lá no cativeiro. Deus levanta Ezequiel no meio do cativeiro. Ou seja, não é o contexto interno. Mais uma vez, por favor, entenda isso. Não são as circunstâncias externas que determinam se nós vamos estar ou não estar em comunhão com Deus, se Deus vai nos usar ou não. As condições externas não determinam isso. É Deus quem determina. Então, em 2 Reis 4:27, por exemplo, nós vemos que o profeta, né, Eliseu, né, ele se vê numa circunstância que ele disse assim, o texto, né, o homem de Deus lhe disse, que é Eliseu, deixa, porque a sua alma tem amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Ou seja, Eliseu está dizendo, olha, Deus não me revelou nada, Deus não falou nada, então não vou falar nada. Né? Isso é uma atitude sábia, tá? Porque as revelações de Deus, né, não são algo que a pessoa inventa, não é algo que ele usa Deus, não, é Deus que usa o profeta na hora que ele quer. Um profeta com vocação missionária. A visão de um rolo de um livro, a visão dos querubins, é a visão de juízo e restauração. A experiência visionária era uma marca natural e reconhecida do profeta Ezequiel. É muito importante você entender, meu irmão, minha irmã, que Deus nos chama a cada um segundo nossos recursos pessoais. Tem pessoas que são bons, por exemplo, né, de ouvir. Tem pessoas que são muito bons de ver, são plenamente visuais. E tem pessoas que são sensíveis, né, no toque, no tato, né, tem muito tato. Tá? Então, Deus chama cada um da forma que Ele quer, porque Ele nos conhece, dentro dos nossos próprios recursos naturais, porque Ele nos fez assim. Ele nos teceu no ventre da nossa mãe assim. Então, quando eu entendo isso, me faz perceber o quê? Tá? Se Deus está usando uma pessoa de uma determinada forma, é porque Deus lhe estruturou para isso. Certamente Deus tem um propósito diferente para mim. E Deus vai me usar da maneira que Ele quer, dentro dos propósitos que Ele projetou desde o ventre da minha mãe. Ok? A visão de um rolo de um livro. O rolo que o profeta recebera contém palavras de lamentação e tristeza. Né? Como era um rolo, simboliza que o profeta Ezequiel precisava, primeiro, receber, internalizar e se comprometer em anunciá-la. Tá? Ou seja, tem uma mensagem, né? Só que essa mensagem é um pouco dura, né? Tem lamentações, tristezas, também tem promessas, tá? Mas, antes de tudo, tá? Quando se recebe a mensagem, o profeta deve, né, internalizar, né? Ou seja, nos dias de hoje seria aquele provérbio que às vezes a gente fala assim, não, eu vou
devorar a lição. Não quer dizer que eu vou comer aquele papel, né? Mas está dizendo assim, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou internalizar, comprometer e depois anunciar. A visão dos querubins. Os querubins são seres angelicais associados à manifestação da santidade e glória de Deus. Tá? Eles guardam o sagrado, né? São anjos guardiões. Tá? Estamos lá, por exemplo, no Jardim do Éden, nós já percebemos os querubins guardando a entrada. Né? Na Arca da Aliança, eles guardam a glória de Deus. Tá? Então, são seres que estão sempre próximos de Deus, tá? São guardiães do que é sagrado. Na visão de Ezequiel, anunciavam aos exilados a glória e a santidade de Deus. Ou seja, quando Ezequiel vê essa glória manifesta, essa visão lá na Babilônia, Deus está dizendo o quê? Eu estou presente. Tá? Deus está manifestando sua presença também na Babilônia. Tá? Ou seja, é uma forma de dizer, né? Vocês estão aqui, mas eu estou junto. Né? Eu não abandonei vocês, eu estou disciplinando, mas eu estou junto com vocês. Né? É muito bom isso, né? Independente do contexto, Deus sempre está presente conosco. A visão do juízo é restauração. Ezequiel também, né, tem a visão do templo do Senhor e recebe a revelação do juízo divino. Cuidado de Deus com os cativos e uma mensagem de restauração. Então, Deus, né, lhe dá essas visões, né, do templo. Né? Ele está dizendo que o templo vai ser destruído na visão, né? O juízo vai vir. Tá? No entanto, ao mesmo tempo, Deus tem cuidado dos cativos e lhes promete restauração. Tá? Esse aí é um processo. Deus está dizendo, eu estou no controle do plano. Deus está dizendo, eu já conheço o fim desde o princípio. Então, isso nos consola, tá? Porque sabemos, quando vemos isto, sabemos que também Deus conhece a nossa história. Deus conhece a tua história. Você percebe isso? Deus sabe tua história desde o início até o fim. Que tal você conversar com Deus e perguntar qual é o fim? Ou qual o processo para você chegar ao fim que Ele tem em mente? A missão da tua vida, da tua existência. Bom, lembramos que Ezequiel, né, foi levado a cativério em 597 e Deus avisa, Deus proclama lá no cativeiro o juízo e em 586 o templo é destruído. Então, lamentavelmente, o povo foi avisado, mas endureceu seu coração. A palavra de Deus foi-lhes anunciado, mas essa palavra de nada lhes adiantou, porque o ouvir não estava misturado com fé. Não acolheram, não aceitaram a palavra, não houve efeito. A palavra só tem efeito na nossa vida quando nós aceitamos e acolhemos. Amém? Muito bem, Deus abençoe, meus amados. Nos falamos sobre o contexto histórico da chamada de Ezequiel, ressaltamos a incumbência do profeta Ezequiel e expomos a vocação visionária do profeta Ezequiel. Deus nos abençoe mais uma vez, um ano novo de 2022 cheio de sucesso, prosperidade, conhecimento para vocês e quem sabe vocês sejam meus alunos, eu estou esperando vocês se inscreverem no nosso curso de teologia também, médio e bacharel. Deus vos abençoe, um abraço, uma boa escola bíblica dominical para os irmãos.